Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um EcoCast 360. Fala Helder, tudo bem? Tudo bem, vamos dar início a mais um podcast, né? É isso aí. E hoje a gente tem um tema interessante aí que é a gestão de riscos, né? Riscos críticos, segurança como estratégia de negócios aí, principalmente na área industrial. E hoje a gente tem aí o nosso convidado, né, que é o Thales Pereira de Souza, que é engenheiro mecânico, gestor lá da JBS Seara, aqui da unidade de Dourados, que hoje eu vou até falar, ele falou uma coisa aqui que a gente tinha em off, né, que é a maior unidade Da JBS. da JBS, né, interessante a gente falar sobre isso. E o Thales, ele tem toda a sua expertise aí na área de segurança do trabalho, e tanto na parte de ergonomia, tanto na parte de gestão, todo esse compliance em segurança e saúde no trabalho é com o Thales, né? Então é um tema bem interessante para a gente falar aí sobre essa gestão de riscos. E aí fica sempre aquela pergunta, né? E as empresas hoje realmente estão preparadas com essa gestão? Realmente estão fazendo essa gestão? Ou basicamente estão só assinando o documento? Né? Verdade. Então, vai ter uma conversa muito boa sobre isso, sobre essa gestão de riscos, sobre esse compliance. Bem interessante. Então, aqui, Thales, seja muito bem-vindo ao EcoCast nosso, a nossa Obrigado. empresa aqui, a EcoSeg. Então, eu fico muito feliz você ter aceitado o nosso convite, tá? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua história. Meu nome é Thales, né? Como me apresentaram, eu sou mineiro, sou de Ponte Nova, Minas Gerais, lá no interior de Minas. E aí, durante minha carreira, eu já estou com 16 anos já como engenheiro de segurança do trabalho. E aí, durante minha carreira, eu fui me descobrindo profissionalmente, né? Então, eu fui lá, primeiro, dificuldades no início da carreira, falando um pouco sobre a parte, principalmente, de higiene ocupacional. Eu fui lá, fiz a especialização em higiene ocupacional. Depois, eu trabalhava numa usina de açúcar e álcool da nossa cidade lá. E aí, nisso, eu fui para o frigorífico. Quando eu fui para o frigorífico, eu vi que a gente tinha muita lacuna na parte ergonômica, fiz especialização em ergonomia, e aí eu fui gostando da brincadeira, fui estudando, me desenvolvendo, né? Hoje eu acabei o meu último curso que eu fiz agora, especialização em gestão e dimensionamento de equipamentos, de integridade de equipamentos na NR13, né? Sou engenheiro mecânico formado e engenheiro agrícola ambiental de natureza ali, foi minha primeira formação. E aí eu, depois dessa minha parte de estudo, um pouco meu, né, aí, né, quando a gente fala um pouco sobre a carreira, né, eu há 3 anos, bem dizer, estamos quase completando 3 anos, eu entrei na JBS Seara em Tapetininga, e lá eu entrei como engenheiro coordenador de segurança do trabalho, e aí depois eu fui promovido aqui para poder ir para a unidade de Dourados como gerente de segurança do trabalho. Então, sim, nesses 16 anos já rodei bem na indústria, principalmente indústria de alimentos, e aí principalmente na parte de segurança do trabalho, na parte de gestão. Show de bola. Então, praticamente, você vem na parte de engenharia mecânica, foi sua primeira formação. Não, minha primeira formação é engenharia agrícola e ambiental, na Universidade Federal de Viçosa. Poxa, que legal. Isso. E aí, quando é que você virou a chave que você falou assim, não, agora, geralmente aconteceu de você fazer a gestão em segurança e saúde do trabalho? Isso, quando eu estava fazendo a graduação em engenharia agrícola e ambiental na Universidade Federal de Viçosa, eu trabalhava com gestão de recursos hídricos. Eu fazia iniciação científica em cálculo de lâmina d'água para irrigação, que era a área que eu adorava, né, que era a parte de gerenciamento de recursos hídricos. E dentro de um projeto desse, de extensão universitária, a gente estava fazendo um processo de certificação de frutas de uma fruticultura familiar para exportação à Europa. E aí, nesse processo de certificação, a gente conseguiu atender todos os requisitos de qualidade do alimento, da fruta, ambiental, só que na última semana nós tivemos um acidente grave, um acidente com perca ocular. O pai de família, o pai e o provedor daquela família que a gente estava assistindo, tecnicamente, ele teve um acidente no qual ele perdeu um olho. Ele estava fazendo a poda com a roçadeira e aí veio um fragmento e perdeu um olho. Então, nós conseguimos a excelência na parte de que era o nosso objetivo, mas a gente não tinha dado a devida atenção à segurança do trabalho. Foi quando me despertou, falou que, poxa, a gente conseguiu atender os nossos objetivos, mas faltou algo que teve uma vida mudada. Foi quando despertou essa atenção minha, e aí quando eu terminei minha graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental, eu fui para Belo Horizonte e fiz lá na UFMGA especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. E aí a gente começa a pensar, né, que fica... muitas pessoas acham que é clichê, né, mas não, né, porque todo mundo sai para trabalhar e quer voltar para casa. É isso aí. Né? E quando acontece o tipo de situação que você falou,
Às vezes uma falta de uma boa gestão, ou às vezes um pequeno detalhe, porque quando a gente fala acidente, o próprio nome já fala, é um acidente. A gente consegue evitar? A gente tenta evitar. Isso. Né? Mas quando ele acontece o acidente, mesmo que não seja a morte, mas seja acidente, você tem uma mudança drástica na vida daquela Sim. pessoa, né? E eu acho que isso impacta, e eu vejo que você tem um amor no que isso que você faz, e acredito que essa daí foi a virada da chave, né? Foi a como você virada falou. chave, foi quando eu me despertei para segurança do trabalho, e aí eu falei, gente, eu tenho que mudar, né? Porque eu não quero ter mais da minha carreira vidas mudadas. É. E foi quando eu virei a chave, vim para segurança do trabalho, e aí quando eu terminei a pós-graduação, entrei nessa usina de açúcar e álcool, e aí só sucesso daí para frente. Cara, que legal, tá? Show Muito de boa história, bola. muito bom no começo. Vamos falar um pouquinho sobre risco crítico, né? Sim. O que caracteriza risco crítico, Thales? Risco crítico é todo risco que decorrente de uma energia, né? Aí a gente fala de risco, são energias, né? Todo o nosso ambiente de trabalho tem tipo de energia, energia potencial, energia elétrica, energia em vasos de pressão, caldeiras. Então, qualquer energia que se tiver um acidente, vai ser um acidente com perca. A gente fala perca que seria um acidente, por exemplo, igual eu dei o exemplo aqui de uma perca ocular, perca de membro ou fatalidades. Então, são todos os riscos dentro de uma planta industrial que, caso tenha um acidente com o cobrador, vai gerar perca ou fatalidade. A gente fala que dentro do PGR, dentro da NR1, quando a gente fizer a nossa matriz de gerenciamento de risco de severidade e probabilidade, são aqueles riscos que têm alta severidade. Então, são os riscos que geralmente não é todo dia que um cobrador, por exemplo, um dos riscos críticos que mais causam morte no Brasil hoje é o trabalho em altura, e não é todo dia que a gente tem uma queda, mas quando a gente tem uma queda, ele é fatal ou ele é muito grave. O que merece mais atenção no risco crítico? Primeira coisa, né? Em todo pátio industrial, né? A gente tem uma planta, né? A gente fala que o objetivo da planta é gerar uma produção e gerar um produto, né? Gerar uma renda. Uhum. Então, a primeira coisa que tem que dar atenção é mapear esses riscos, né? A gente tem ali, voltando ali na NR1, né? A gente fala que a primeira parte é o quê? A avaliação dos riscos e mapeamento dos riscos. Mas muitas empresas têm ainda esse documento como documento de gaveta. Muitas vezes o PGR é um documento só para poder atender uma exigência da legislação ou de um cliente nosso também, dependendo do tipo de indústria. Mas ali que a gente tem que fazer o bom mapeamento, mas temos ainda lacuna no mercado de profissionais que têm capacidade de fazer esse mapeamento, e é depois de mapeado a gente ter as medidas de controles eficazes para poder reduzir o risco e fazer o gerenciamento de risco. Isso que eu ia falar para você, porque às vezes tem o mapeamento do risco, né? Você tem lá, ou chama de gerenciamento de risco, ou PGR, que a NR1 ela teve essa mudança, né, dependendo da empresa. Mas vamos lá, eu tenho um gerenciamento de risco. Você avaliou os riscos físicos, químicos, biológicos, agora o risco psicossocial. Encontrei o risco. O que você falou é as dores, que a gente como empresa também, a gente vê isso. Não que a gente fala, vou falar aqui, né, de falar assim, nós somos os melhores. Não, mas isso é o básico. Além de você avaliar os riscos, você tem que ter um plano de ação. E acredito que a maior parte dos erros são esses, né? É isso. E você entregar o documento pro o cara engavetar e falou assim, mas peraí, ali embaixo, ali no final do seu PGR, a sua análise de risco, tem um plano de ação. O cara nunca viu aquilo lá, né? Sim. Como executar aquele plano de ação, e aí entra essa gestão que vocês fazem ali, né? Isso. A gente pega muito, a gente fala, infelizmente, voltando aqui, a crítica aos documentos de gaveta, né? Muitas vezes, aí eu vou falar que a última especialização minha que é vagem de pressão caldeira. Muitas vezes, um empreendedor que tem uma caldeira dentro da sua unidade, está ali para gerar um vapor, para gerar energia e gerar movimento e ganhos, né? Sim. Só que quando ele contrata um profissional para poder fazer uma inspeção de caldeira, ele só quer ver o quê? Válido ou apto para operação. Só que quando você abre o relatório, você vê que tem um manômetro que precisa de calibrar, você tem uma válvula de segurança que tem que ser aferida, testada, você tem a própria estrutura que pode estar com início de corrosão. Então, esse gerenciamento de risco é o que a gente fala, porque a gestão fala, né? Primeiro, a gente tem que ter informação, mas só tem gestão quando ela se torna na ação. Ou não adianta eu ter informação, voltando no mapeamento de risco, não adianta eu ter risco mapeado se eu não tenho um plano de ação eficaz para poder controlar. E quando eu falo controle de risco, gente, que aí a gente vai para uma outra parte, né? Quando a gente fala, eu gosto lá, quando a gente está lecionando um pouco, eu também já fui professor de pós-graduação, já corri bem o mundo aí, eu falava muito com meus alunos, quando a gente fala na fórmula do risco, a gente fala lá que o risco, né, é igual a probabilidade de severidade, né, que seria a exposição ao risco, dividido pela medida de controle e a disciplina operacional.
Por que eu gosto dessa fórmula? Porque quando a gente fala em medida de controle, aí estou falando de risco crítico. Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui, a altura, que eu falei, é o que mais mata. Você tem um trabalho em altura, lá, 15 metros de altura, e o cobrador, como medida de proteção ali, ele tem que ter uma linha de vida. Então, ele tem uma linha de vida, e se ele tiver uma queda, severidade o quê? Fatalidade. 15 metros, acho que ninguém tem asa, vai morrer. Infelizmente. Mas aí, quando eu falo em medida de proteção, eu tenho uma linha de vida, ok. Então, eu tenho medida de controle linha de vida. Vamos falar que a eficácia, ela vai evitar que se o cinto estiver adequado, e o cobrador tiver com o cinto, se o cobrador tiver com o cinto ancorado, eu começo a falar sobre disciplina operacional. E aí, quando eu falo em disciplina operacional, eu vou em 2 vieses. O papel da liderança em colocar que os procedimentos e as medidas sejam tomadas e sejam adotadas e que funcionem. E outra também seria a parte de dispensão de laudo. Porque não adianta, ninguém cair numa linha de vida. A linha de vida não foi feita para as pessoas pular igual de bug jump, né? E aí ele segurar o cobrador ali durante uma queda. Ela é feita para quando tiver uma falha, ela impedir a queda do cobrador. Mas só que se ela não tiver, o gestor não tiver a disciplina de fazer os laudos e fazer o acompanhamento, fazer os testes necessários conforme a norma exige, vai ter um acidente no qual a linha de vida vai descer junto com o cobrador. Exatamente. Então, quando a gente fala no gerenciamento de risco, é eu ter o mapeamento, ter informação e ter ação para um plano de ação. E esse plano de ação tem que ser eficaz e também de forma técnica para poder garantir a integridade física dos nossos cobradores. É interessante essa parte que você falou Aí eu vou incluir, por exemplo, a cultura, né? Aí a Só cultura. que antes de eu incluir a cultura, eu preciso que a empresa cumpra a sua responsabilidade legal. E também o que muitas vezes o pessoal não fala, que o colaborador, ele também tem a sua responsabilidade. Como você falou, às vezes tem cinto, se tiver ancorado. Ou seja, no momento que você falou, se tiver ancorado, é aquela responsabilidade dele, né? É a responsabilidade do colaborador, tá lá. E geralmente o acidente, ele vai acontecer, como costumamos sempre falar, a gente fala aqui, né, de treinamentos, ele acontece de 3 maneiras, principalmente trabalhar em altura. Ou excesso de confiança, ou descumprimento da direção, ou o mau uso dos equipamentos. Sim. Né? Aquele mau uso dos equipamentos. Então, aí que a gente fala de alguns incidentes que não clipou, lembra daquela menina lá que é do rope jump? Pô, um erro grotesco de não clipar, né? Então, aquilo ali não tinha nem como a gente falar da cultura, né? Porque ali já começou tudo errado, né? Já começou tudo errado, equipamento, informação, vai saber também se os caras tinham treinamento ou não. Acho que quando a gente fala de cultura, trazendo um pouquinho para a parte da JBS, que eu acho muito interessante, uma frase que tem bem grande escrito lá: segurança do trabalho é inegociável. Inegociável. Acho que eu gostaria que você falasse um pouquinho desse adendo aí, que acho que eu acho que aí eu vou falar um papel da liderança na cultura, né? Porque a cultura de segurança do trabalho, ela é assim, cultura é o que se faz no dia a dia. Então, assim, não é que a cultura de segurança do trabalho, se ela é inicial patológica, que é o início da base da pirâmide de cultura de segurança do trabalho, é quando ela acontece, quando se cobra o tempo todo. A gente tem que ter monitoramento e fiscalizar a pessoa o tempo todo. Quando a gente tem uma cultura já um pouco mais calculativa, uma cultura mais madura, as coisas a segurança acontece de forma natural. E aí, quando a gente fala em cultura, a gente fala da liderança. E aí, quando a liderança e a cultura de segurança do trabalho, ela é o ideal e é o que, quando funciona, quando ela vem de top-down. Ou seja, quando ela vem da alta liderança da diretoria. Por isso que a diretoria tomou uma decisão estratégica de colocar essa frase que é lá impactante, né? A segurança é inegociável, para poder todo mundo dentro da planta lembrar todo dia que eu estou negociando segurança. Então, eu negocio segurança quando eu deixo o cobrador trabalhar sem verificar se o cinto dele está em condições adequadas. Quando eu não respeito a periodicidade de troca de um cinto. Ou quando eu deixo de fazer a gestão. Quando eu tenho um plano de ação e no qual vai ter que ter um investimento em segurança do trabalho, porque tudo tem seu investimento, né? Tudo tem que ter o dinheiro para poder pagar a segurança do trabalho e eu decido no projeto. Exemplo, quando a gente fala numa linha de uma máquina de equipamento. Hoje a gente tem a NR12, que ela tem uma exigência normativa que já está, acho que na NR12 de 2010. 16 anos no mercado, mas hoje se você comprar uma máquina nova, você vai ter lacunas de atendimento à NR12. Se você não tiver um time ali de background ou se fazendo uma análise técnica antes do fornecedor entregar a máquina, você vai ter lacunas. Por quê? Porque pode ser que o sistema de segurança
projetado na máquina, ele seja um sistema de segurança adaptado para uma linha de produção, mas a sua linha precisa que a máquina funcione diferente, acaba que essa adaptação dentro do processo pode gerar risco adicional e aí a máquina não atender NR12. E quando eu falo quando a cultura de segurança é de top-down, quando eu, empreendedor, o empresário, um CEO, decido comprar uma máquina, eu faço uma análise técnica dela, da construção, se a construção dela preconiza as normas de segurança do trabalho, de produtividade também. Quando a execução, eu monitoro a execução e garanto que ela executa conforme o projeto, atendendo as normas de segurança do trabalho, e a operação. E aí a operação, ela vem além disso, porque quando eu coloco uma máquina nova também, eu tenho que ter um investimento na manutenção do sistema de segurança dela. Que aí vocês, acho que segue dentro da sua atividade, vocês veem muito essa lacuna, eu acho, nas empresas. Sim. Muitas máquinas que tem um sensor, que você vai ver lá, o sensor está quebrado, a grade não está no local, que aí é a disciplina operacional. E quem que é responsável por poder garantir essa cultura e fazer com que isso aconteça? A liderança. A cultura, ela só é promovida se a liderança está firme e forte no propósito de proteger as pessoas. Senão, a cultura de segurança não acontece. Não acontece. E hoje você acha, porque a gente está falando, aproveitando aí da JBS, a gente tem aí a JBS aqui, uma unidade gigantesca na região de Dourados. Nós temos hoje quantos funcionários ali? São 6.300. 6.300 funcionários. E você é um gestor da área de segurança, você tem várias equipes que você gerencia. Sim. Qual que você acha que é o maior desafio para despertar essa liderança na sua equipe? Acho que aqui dentro da unidade Dourados a gente tem vários desafios, né? Se eu ficar aqui, acho que nós vamos ter que fazer uns três, uns três dias. Que a gente tá falando, acho que o grande desafio mesmo é a cultura do cuidado. Do cuidado. Cuidado ali, a gente fala do cuidado ativo, né? A cuidado ativo é a primeira coisa, cuidar de mim. Primeira coisa é essa cuidado, das pessoas terem atenção de cuidar de mim. O que é cuidar de mim? Eu verificar se meus EPIs estão adequados, se meus EPIs estão corretos. Se eu vou subir uma escada, é um ato simples. Eu vou subir uma escada, eu uso o corrimão. Vou descer uma escada, continuo usando o corrimão. Então, sim, um vício que a gente tem, assim, hoje, tá em toda a sociedade. Eu fico andando eu tô de férias essa semana, eu ando na cidade de Dourados, eu vejo, o pessoal hoje vive no celular. E nós temos esse problema dentro da nossa planta também. As pessoas saem da produção, a primeira coisa é colocar o celular no rosto. E aí ele esquece se tem um piso escorregadiço, se tem um degrau, e a gente tem quedas. Então, cuidar dele mesmo, fazer com que as pessoas aceitem ser cuidados, que é a segunda etapa. A terceira etapa, a gente fala ali, por exemplo, a pessoa aceitar ser cuidado, porque a gente tem um time de cuidado, nós temos uma liderança que cuida. Mas quantas vezes alguém chega abordando e fala assim, olha, cara, não use o celular quando você estiver se locomovendo, porque tem um risco de queda. Muitas vezes as pessoas não aceitam. Então, outra esfera do cuidado ativo é permitir ser cuidado. E outra, cuidar dos outros, né? Sim. Então, a gente tem, quando a gente pega o cuidado ativo e unindo essas três camadas, a gente consegue ter uma cultura de segurança, uma cultura de cuidado mais ativa. Mas a grande dificuldade é de colocar isso para todo mundo, em todas as esferas da unidade. Porque da sociedade, cada pessoa é de um jeito, né? Sim. Lidar com pessoas. Mas a gente está falando aqui realmente de garantir a segurança daquela pessoa. Sim, né? sim. E aí eu acho que quando a gente consegue, igual vocês fazem lá, criar uma cultura realmente válida, realmente que funcione, exatamente isso. Porque eu acho que muita coisa também vai do exemplo também, né? Dar o exemplo ali, né? E a estruturação da cultura nesse patamar nosso, a gente tem que passar pelo comando e controle. Cumprir o procedimento, temos que abordar e punir. Show. Acho que a gente estava falando um pouquinho atrás, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, pega no questão do PGR, né, e aí a gente tem a NR1. Hoje se envolve muito questão de psicossocial, mas a NR1 não é feita só de psicossocial. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você fala com o engenheiro de segurança do trabalho, o engenheiro mecânico, faz essa pergunta, você está querendo a polêmica. Mas assim, gente, olha, psicossocial são fatores que nós temos que ter atenção, temos profissionais especializados nessa área, mas a gente não pode esquecer que o que está matando nossos colaboradores são os riscos mecânicos, são os riscos de acidentes, e principalmente os riscos críticos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter foco e gestão nesses riscos. O fator psicossocial, ele vai estar envolvido. Eu dei o exemplo aqui do cobrador que estava lá a 15 metros de altura, numa linha de vida, que ele não clipou o cinto. Ali tem um fator psicossocial. Ali nós temos uma psicologia, uma psicologia do cuidado e da atenção. Só que quando a gente fala do risco básico, eu tenho que ter dar as condições cobradores. Até mesmo quando a gente fala de psicossociais, a gente sabe muito que o ambiente no qual o cobrador está feliz não tem acidente.
Sim. Então, sim, acho que não consegue dissociar. Hoje, a gente vê uma discussão hoje na sociedade que dissocia os dois fatores. Não, é tudo um meio só, é um trabalhador só, é uma pessoa só, e a gente tem que cuidar dele como um todo, não separar ele como se fosse fatias, ou seja, eu só vou cuidar do psicossocial ou vou cuidar só dessa esfera, eu tenho que cuidar de tudo. E não vamos esquecer também dos nossos riscos ambientais também. Exato, a NR1 não é só psicossocial, né? Sim. Exatamente. Então a gente tem o ambiente, a gente tem as pessoas, a gente tem os riscos. Como você falou, o risco crítico é o risco físico. Isso A altura, o cara que trabalha em altura, ele tem vários riscos relacionados, não só. E muitas vezes o cara que tem labirintite, ou o cara não está bem em casa, chegou para trabalhar. E aí, geralmente, aquele cara ali, ele não vai oferecer só risco para ele, quando ele não está bem mentalmente ali. Sim. Porque a atividade de riscos, como a gente fala, altura, parte elétrica, espaço confinado, é um detalhezinho, é um procedimento que você erra ali, uma conexão que você não faz, é onde acontece o acidente. Por mais Sim. que você tenha experiência, né? E aí eu gosto muito dessa cultura que você falou aqui, de um cuidar do outro. Por quê? Você vai trabalhar, principalmente atividade de risco, você não trabalha sozinho. Eu, particularmente, que trabalho há 20 anos com altura, eu não gosto de trabalhar sozinho, nunca vou trabalhar sozinho. Eu quero ter uma pessoa que eu confio ali. Eu coloquei o equipamento, por mais que eu tenha experiência, por que não ter uma outra pessoa que vai checar os meus equipamentos junto comigo? Eu checando dela e ela checando o meu. Isso aí. Né? E é essa cultura de cuidado com o outro, né? Isso aí. É muito interessante. Thales, eu queria trazer um pouquinho, fazer uma pergunta aqui, pulando para o bloco 3. Como a segurança do trabalho gera resultado na empresa? Você, como gestor, você vê essa posição? Vários Então, resultados. são vários resultados, né? São vários. Assim, quando a gente tem um ambiente seguro, um ambiente agradável, um ambiente que tem a cultura do cuidado, eu até citei aqui antes, que a pessoa, quando ela se sente cuidado, que ela tem segurança, ela se rende mais. Ela se doa mais, ela consegue entregar mais produção e processo. E também a gente tem a parte da técnico legal também, que é a parte do quê? Se eu não tenho um acidente, eu tenho menos parada de processo. Eu tenho eu tenho uma confiabilidade operacional. Então, se meu processo, eu tenho certeza que hoje eu tenho uma produção programada, vou dar um exemplo aqui, de 10 toneladas a dia. Se eu tenho uma linha segura, eu sei que no final do dia eu vou entregar essa produção. Mas quando eu não tenho segurança, pode ter uma incerteza, eu posso ter uma quebra de máquina, eu posso ter um acidente grave, e com isso faz com que a empresa não consegue ter a constância, né, e conseguir entregar a sua produção dentro do dia a dia. Outro fator também seria a questão também, quando a gente fala sobre risco crítico, seria a questão da operacionalidade da empresa, ou seja, se a empresa está dentro do compliance de segurança do trabalho, ela não tem risco de sanções, de paralisação para o Ministério do Trabalho, Ministério Público ou outros órgãos fiscalizadores. Então, assim, é uma gama enorme de ganhos, de benefício, quando a gente está investindo em segurança do trabalho, e segurança do trabalho é um investimento para as empresas. Eu acredito muito aí, eu gostaria de saber a sua opinião também, que essa mudança de cultura da segurança, ela, por exemplo, que como você fala assim, né, nossa, desculpa, o que A parte de segurança do trabalho, o que você vê de futuro para a segurança do trabalho? Como a gestão, você vê, operacional hoje, ela está se modificando com o tempo, né? Sim. A gente vê a NR12, vê a questão da NR1. Dentro disso daqui, a gente está vendo um outro futuro, tem a questão da IA, dentro disso daqui. Como gestor, o que você vê do futuro da segurança do trabalho? Eu acho que assim, quando a gente falando do futuro, acho que nós, profissionais de segurança do trabalho, estamos muito assistidos hoje por tecnologias. Antigamente, eu vou falar uma ferramenta aí do EcoSeg, né? A gente antigamente fazia uma permissão de trabalho, era uma folha, que eu pegava e ficava preenchendo ela manualmente. Então ali eu gastava muito tempo na escrita, transcrevendo esse documento manualmente. Depois eu pegava a assinatura de um em um. Hoje a gente tem tecnologia, nós temos aplicativos que a pessoa já pega essa permissão de trabalho, ela vai fregando, vai ali marcando quais riscos e fazendo a APR e a liberação de serviço ao mesmo tempo. Hoje nós temos tecnologia que a empresa, eu como gestor, eu consigo abrir uma tela e ver onde está acontecendo minhas atividades críticas dentro da planta. Isso facilita muito no nosso dia a dia dentro de uma indústria. Por exemplo, vamos falar da nossa planta, que é uma planta gigante, é um complexo industrial. Se eu tiver mapeado em uma tela onde estão tendo as atividades críticas, eu consigo direcionar meu recurso de forma bem adequada e de forma bem assertiva.
eu consigo dimensionar. E a questão das IAs também aumenta muito a nossa capacidade de análise de dados e de informações. Antes a gente ficava muito fazendo análise estatística, hoje você consegue, tem IAs, tem ferramentas que você já traz esses dados, esses dashboards de indicadores de forma automática, aliado com as ferramentas também, já eletrônicas também. Então, isso é o futuro. Isso daí facilita no processo de gestão? Demais. A gestão, igual eu falei com vocês, é informação e ação. A gente Isso. se eu tenho uma informação rápida e precisa, eu tenho uma ação mais rápida e precisa. Só que os profissionais de saúde, segurança e trabalho, temos também que atentar a essa mudança e também estar, como diz, preparados para poder estar atuando de forma eficaz e rápida. Porque eu vou ter muita informação, eu tenho que ter uma ação mais assertiva e rápida também. Nossa, deu uma... Mas ó, aproveitando que você falou de tecnologia, e aí falando de emprestador de serviço. Vamos lá, falando de emprestador de serviço. Hoje eu vejo que a JBS, a gente também está com essa criação de cultura, tentar introduzir aí o 5.0. E aí eu não estou falando só da nossa região, a gente acha que essa recusa com tecnologia, apesar de ela estar aí batendo na porta, muitos gestores de segurança do trabalho ainda insistem no papel. E aí, por exemplo, fico feliz que você tenha citado o nosso aplicativo, né? A ideia, o objetivo dele é desburocratizar, efetivar o procedimento e principalmente diminuir o papel. E eu ter uma segurança jurídica, eu poder gerar tudo aquilo ali. E quando a gente vem com um prestador de serviço, ele fala assim, ó, eu vou prestar um serviço lá dentro da JBS. Eu estava falando isso com você antes da gente iniciar a gravação. E aí muitas vezes ele fala, será que eu tenho toda a documentação? Não tenho, tal? E aí muitas vezes ele fala, pô, mas os caras estão cobrando muita coisa. Pô, não é que estão cobrando muita coisa, é que sua empresa nunca teve nada. E quando você vai prestar serviço para uma empresa que ela está além dessa cultura, você tem que se adequar. E isso você não faz do dia para a noite. Sim. Você vê muito essa dificuldade com o prestador de serviço? E aí não é falando mal, é porque muitas vezes o prestador de serviço ele faz isso, ele trabalha com pequenas empresas, aí às vezes é a primeira vez que ele vai trabalhar com uma grande empresa, que tem realmente uma cultura e tem também aquela parte tecnológica bem formada. Eu acho que é uma boa dificuldade. Isso tem muito a ver também com essa visão dos empresários ou empreendedores, né, de ver a segurança como custo. Também. Verdade. Então, se é investimento. Se eu abro uma empresa da mesma forma que eu faço investimento lá no processo todo de abertura contábil da empresa, se eu fizer também a parte de saúde e segurança, eu nunca vou perder tempo e nunca vou atrasar a entrega de documentação, ou eu vou estar sempre disponível para pegar novos clientes e estar apto para poder prestar aquele serviço. Então tem que ter a mudança do mindset também, tem que mudar a forma de pensar. Por quê? Porque a segurança do trabalho ela é investimento e ela faz parte dentro do compliance da empresa. Exato. Se minha empresa não tem um compliance, não tem segurança do trabalho, ela não vai estar apta para prestar serviço. E é fato. Na parte dos empregadores, assim, na sua cabeça, você acha assim que eles acham que tem excesso de burocracia na parte de prevenção ou não? Tem essa parte de excesso de burocracia, porque acaba que é uma área técnico-legal. Eu acho que faz parte nós, gestores de segurança do trabalho, fazer essa mudança e também de desburocratizar, utilizando tecnologias, utilizando métodos de desburocratização e não perder a essência da segurança do trabalho, que é a garantia da integridade física das nossas linhas de produção e dos nossos cobradores. Então, assim, tem a parte burocrática, sim, só que se fizer ela usando a tecnologia e de forma eficaz, essa burocracia ela diminui e reduz. Então, assim, nós temos que sempre estar atentos, os profissionais hoje têm que entender o que tem de oportunidade para desburocratizar a segurança do trabalho. E a gente tem também uma questão do conflito que ainda na mente de muita gente da segurança do trabalho e do processo, que segurança do trabalho e produção são duas áreas antagonistas. Não, a gente produz com segurança. Com segurança. Então, nós somos um apoio para gerar produção como segurança do trabalho. Ainda nós temos esse conflito até muito nos nossos profissionais que falam que assim, olha, a segurança do trabalho falou que não vai produzir, porque não vai produzir dessa forma. Eu falo que assim, não, a segurança do trabalho ela tem que ter uma visão de que vamos produzir, sim, mas a condição de segurança produzir é produzir atendendo aos requisitos da NR12, atendendo os requisitos da NR35, que é segurança e trabalho em altura, atendendo os requisitos da segurança e integridade dos ativos da NR13, atendendo os requisitos de eletricidade, também nós nem falamos muito aqui sobre segurança e eletricidade, essa visão que a segurança tem que fazer de forma desburocratizando de o quê? Usando o valor da simplicidade.
tentando fazer de forma mais simples e objetiva. E é interessante que você falou esse compliance que a gente fala, e essa comunicação entre RH, financeiro, operacional, e aí o pessoal costuma separar muito, né? E como você falou, não tem como a gente separar isso. Porque geralmente eu vejo a função de tanto técnico de segurança do trabalho, engenheiro, enfermeiro, médico, o grupo relacionado que está ali na gestão de SST. Geralmente aquela pessoa que não está na função, uma pessoa do RH, uma pessoa do financeiro, fala, pô, a equipe lá de SST é muito chata. Aí eu costumo brincar, falando, não é que é chato, a função nossa é chata. Porque o pessoal se titula a gente como chato, por exemplo, o cipeiro. O cara pode ser o cara mais gente boa do mundo, você coloca ele como cipeiro, ele vira o chato da empresa. Mas não é que ele fica preocupado. E aí quando você tem uma boa cultura dentro da empresa, e aí eu vou falar que o que vocês fazem muito bem lá, é exatamente isso, porque quando você começa a falar isso para as pessoas começam a entender. Não é aquele cara chato falando, cobrando, ó, você tem que usar o capacete. Isso, não, você já sabe que você tem que usar aquele capacete. Você já foi introduzida a sua cultura prevencionista, em que você está preocupado realmente em chegar com segurança na sua casa, cuidar da sua saúde e cuidar da saúde dos outros. Isso aí. Muito legal isso daí. Na sua concepção, o Brasil evoluiu na segurança do trabalho ou ainda estamos atrasados? Evoluiu muito. Acho que nós tivemos muitas evoluções, né? Acho que só que as pessoas acham que evoluir é deixar de fazer. Acho que nós evoluímos. A nossa legislação de segurança do trabalho é uma legislação que protege o suficientemente. Agora, nós profissionais também temos que evoluir junto, né? Porque hoje temos vários itens de exigência normativa que o profissional ainda tem umas lacunas de conhecimento ou de aplicação dentro da esfera de segurança do trabalho. Porque hoje, quando a gente fala de uma norma técnica, e aí a gente vai falar, por exemplo, da NR12, que é a segurança de máquinas e equipamentos, ela não é só uma norma hoje. Hoje ela vem vários arcabouços de outras normas técnicas que, se o profissional não acompanhar, não estudar e não está preparado para isso, ele não consegue atender os requisitos mínimos. E aí eu vou falar da segurança de eletricidade, a mesma coisa. É uma área que muito mistificada, né? E é uma área que mata. O choque elétrico de 380 numa linha de produção gera fatalidade. E aí, o que acontece? Muitas vezes, não evoluiu, a gente tem a proteção jurídica, nós temos a proteção técnica, só que também nós temos que evoluir também na aplicação e no controle, disciplina operacional. Disciplina operacional, exato. E aí a gente vai vendo no dia a dia a parte que vai envolvendo tecnologia, né? Mas desmistificando essa parte aí, na sua concepção, como gestor, como operador da situação, hoje, numa planta, em qualquer lugar, as pessoas têm fobia à tecnologia ou não? Não, hoje a pessoa, ela sabe mais usar um smartphone com vários aplicativos do que preencher um formulário manual. Hoje as pessoas, quando você pede uma pessoa para poder fazer um texto, antigamente, né, na minha época, a gente fazia processo seletivo, e quando eu comecei minha carreira, você tinha que escrever uma redação de 20 linhas escrita à mão. Essa geração não sabe o que é isso. Hoje essa geração não sabe o que é escrever à mão. Então, se nós evoluímos, temos muita tecnologia, só que nós temos que aplicar a favor do bem, né? A favor da solução de problemas. A gente tem um gestor e tem um mentor que fala o seguinte: olha, se você está fazendo algo que não está gerando resultado, você não faz. Você está perdendo tempo. Se eu, como gestor de segurança do trabalho, estou fazendo uma tarefa que não está gerando redução de risco ou controle de risco, principalmente quando eu falo dos riscos críticos, que é o que vai causar fatalidade, é melhor não fazer, porque eu estou perdendo tempo. Eu não estou trabalhando pela minha atividade fim. E essa reflexão que nós temos que fazer. Muitas vezes, quando você fala da burocracia, as pessoas querem fazer porque eles querem fazer um documento. Mas se ele não está sendo prático e objetivo e não está gerando segurança, ele não é para ser feito. Pegando mais Minha esposa tá lá na porta. Pegando mais uma perguntinha, Thales. Trazendo aqui, qual indicador da segurança um CEO deveria acompanhar diariamente? Por você ser gestor, você acha que ele tem que acompanhar no dia a dia o CEO de uma empresa? Olha, muito depende da cultura, né? Muitas vezes acha que segurança do trabalho é ausência de acidente, né? Uhum. E aí é um indicador, entre aspas, fácil, né? Porque eu vou contar com o número de acidentes, vou contar o número de dias perdidos, aí eu pego 1.000 horas trabalhadas e gera taxa de frequência, taxa de gravidade. Mas o CEO, ele tem que acompanhar como que está o meu comportamento seguro.
quantos desvios de comportamento que eu tenho, quantas aplicações de ferramentas que vão gerar cultura ou comportamento adequado. Como que está o meu monitoramento das minhas condições, por exemplo, dos meus equipamentos críticos? Vamos falar dos riscos críticos. Como que está a funcionalidade do meu sistema de baixa pressão de gases pressurizado? Como que estão a integridade dos meus ativos de NR3 de baixa pressão caldeira, como que está a minha instalação elétrica. Então, cada empresa, e aí tem que gerar os seus indicadores, mas não só indicadores reativos, mas indicadores proativos. Quantas horas de treinamento que eu estou fazendo, como as observações comportamentais estão dentro da nossa cultura, quantos comunicação de risco e quantos riscos que eu estou reduzindo por dia. Então, assim, o CEO, é lógico que ele não vai estar ali fazendo microgerenciamento, pegando no detalhe, mas ele não tem que só preocupar se está tendo ou não está tendo acidente. Ele tem que preocupar como que está a segurança do trabalho e como que estão se fazendo segurança do trabalho dentro da sua planta. Exatamente. E segurança do trabalho, ela é tudo documentada, né? Sim, tudo tem a parte de técnico legal, que é obrigatório, mas quando eu falo com você, não tem uma norma que fala que eu tenho que ter uma ferramenta de observação de comportamento. Ainda a nossa norma, se for olhar aqui, que é uma evolução, e aí, quando a gente fala dentro da nossa cultura, que é uma ferramenta que muda, é o quê? Se o cobrador, se a gente tem um procedimento, que é a disciplina operacional que eu falei com vocês, eu tenho um procedimento que toda vez que ele for subir uma escada, ele tem que usar o corrimão, eu tenho que ter o quê? Uma forma de estar incentivando. E aí, gente, a gente tem que entender que esse incentivo é que se o líder está fazendo. Que aí eu vou um pouco além, que é o que dói mais. Por quê? Porque o adulto, ele aprende fazendo. E não aprende só, igual a gente aprende aprendia, né? Porque a geração hoje é diferente. Lá no primário, que o professor pegava o giz e falava e a gente aprendia. O adulto aprende fazendo. Então, a liderança tem que fazer junto. A segurança do trabalho tem que estar fazendo junto. Tem que estar executando e colocando em prática. Vou fazer uma das últimas perguntas. Na sua visão, eu sei que onde você responde como engenheiro, né? Chefe ali, você tem muita visita internacional, né? Sim. De gente de fora. Nessa tratativa de gente de fora, como que funciona quando eles vêm? Eles se adaptam fácil à questão de norma? Você está falando, deve ser do pessoal, dos venezuelanos, vou dar exemplo deles. Não venezuelano, eu falo assim, eu acompanhei lá, Sim. Dentro da planta lá, um pessoal da Alemanha, que foi Uhum, o pessoal que fez sim. a parte de defumação, o pessoal da Itália, da Espanha, que fez uma parte de fechamento. Quando eles vêm para acompanhar a questão das normas, você tem as normas internacionais e as nacionais, que é as normas regulamentadoras. Eles se adaptam fácil à questão de norma? Adapto, porque a segurança do trabalho é universal, né? Que é a lei do cuidado, é a regra do cuidado. Então, assim, temos culturas que já vem, por exemplo, quando a gente traz um importador, que ele traz um maquinário, traz uma tecnologia externa para nós, ele, nesse processo de transferência de tecnologia, ele vai também fazendo compliance de segurança do trabalho. Então, ele já chega também entendendo quais são nossas regras. Nós temos um manual de terceiro também, que deixa bem claras as regras de segurança do trabalho, como que tem que se proceder dentro da empresa, e aí nisso a gente faz o que? O comando e controle dentro da planta, lógico, um tradutor, né? Que nem todo técnico de segurança do trabalho fala alemão. Legal uma outra pergunta também, aproveitando que o Helder falou, e aí você que já está num nível, vamos dizer assim, um nível alto, vamos dizer assim, de segurança do trabalho. Não, tô aprendendo ainda. Não, eu digo nível alto assim, não só pelo salário, eu não tô brincando, mas assim, pelo que você gerencia hoje uma equipe muito grande, como eu falei aquela hora. Sim. Mas assim, você acha que hoje o Tec Segurança, como a maioria das outras profissões, o cara tem que começar a ter também, saber falar outras línguas, o inglês, por exemplo? Olha, opinião bem minha, eu acho que não. Eu acho que o técnico de segurança do trabalho, ele tem que saber bem o que ele tem, a entrega dele. Ele tem que ser um bom, eu até brinco, a gente precisa do técnico raiz, aquele que consegue acompanhar a planta, que consegue elaborar a documentação. Então, assim, acho que, por exemplo, acaba que eu vou falar, eu tenho um cargo de liderança, de gerência, eu não sou obrigado a falar inglês. Tenho um conhecimento por conhecimento próprio. Eu tenho gente que vem externa, mas a gente tem tradutor, a gente tem outros meios, né? Não acho que é uma exigência.
exigência de falar inglês. Eu acho que ele tem que falar normês mesmo. Ele tem que saber falar segurança do trabalho, saber colocar segurança do trabalho em prática, porque é universal. A gente, quando eu tenho por exemplo, prestador de serviço externo, nós conseguimos comunicar com eles e eles sabem o que é certo e o que é errado dentro da segurança do trabalho. Então, assim, na minha opinião, eu acho que ainda não está na nossa realidade hoje, pelo menos nas plantas que eu trabalho hoje, dele ser obrigado a falar inglês, porque acaba que o trabalhador CLT, ele vai estar regido às normas brasileiras. O SST, ele tá ali na gestão no chão de fábrica. Né? Isso aí, e chão quando de você fábrica. falou raiz, você quer aquele cara mais técnico. Chão Né? de Aquele fábrica. cara raiz, aquele cara realmente que resolva, saiba lidar com as pessoas, não é isso? Isso, quando a gente fala em gerenciamento de risco, e eu só mapeio o risco, conheço o risco se eu for lá na área. Exato. Eu não faço gerenciamento de risco e não faço, pelo amor de Deus, gente, me ajudem. Não IA. se faz PGR sentado numa cadeira na frente do computador. Se eu não for para a planta, e andar muito, conhecer, verificar, fazer cheque, entender, conhecer o maquinário, como que opera. O exemplo que eu dei de NR12 é isso. Uma máquina ela foi projetada para produzir de uma forma, mas a produção produz de forma diferente, vai gerar risco adicional, risco que não estava no projeto. Então, isso só identifica lá, dentro da planta, no chão de fábrica. Fantástico. Entra, como você falou, na máquina, a instalação da máquina, e aí muitas vezes é uma máquina que você colocou, é nova, eu preciso de um treinamento. E não é que é treinamento básico de NR12, marca, o cara vai lá, você tem que ter um cuidado, fazer bloqueio e faz um padrão. Eu tenho que fazer aquilo ali específico para aquela máquina que foi instalada. Aquele que é um risco novo. É um risco do ambiente novo ali, né? Então, tem que ser avaliado isso daí. E é interessante, como você falou também do PGR, eu preciso ir lá, eu preciso ver isso daí. É legal você... Chegando ao final. Mas já? Já? Thales, eu gostaria que você deixasse 3 dicas de ouro para o nosso espectador. Olhando aqui para a câmera. Fica à vontade. Olha, primeira coisa, todo mundo aí fazer bem o cheque, verificação dos riscos críticos, mapear. Aí a pergunta, né? A dica, mas vamos fazer uma pergunta. Todos vocês conhecem o risco crítico da sua planta? E aí, depois de mapear esse risco, qual que é o plano de ação? O que que eu faço para controlar esse risco? Como que eu faço para monitorar a situação desse risco? Essa é acho que é uma parte de identificar. E aí eu só vou identificar na planta, gente. Eu vou identificar lá. Por exemplo, caldeira, eu só vou identificar a caldeira lá na casa de caldeiras. Máquinas e equipamentos, eu só vou verificar lá na produção. Não adianta eu verificar lá numa sala ou por um croquis ou pelo projeto dela. Outra dica de ouro também é a liderança, né? Acho que a cultura de segurança do trabalho ela é feita pela liderança. Então, a segurança do trabalho ela tem que ser parceira, ela tem que propor soluções em parceria com a produção para produzir com segurança. Segurança do trabalho não é antagonista à produção. Então, nós temos ali estar junto com eles, fazendo essa gestão próxima junto com eles. E a terceira, a gente fala um pouco também sobre a questão do valor da segurança do trabalho. Uma vida não tem valor, gente. Não tem como. A gente fala em risco crítico, é perca de membro, é perca de olho, é perca de mão, perca de dedo. Isso não tem valor. O maior valor nosso são as vidas. Então, nós da segurança do trabalho prevencionista, temos que dar o nosso melhor todo dia, porque nós estamos ali para cuidar de vidas. E a liderança junto conosco e os CEOs das empresas têm que estar monitorando e acompanhando todo o desenvolvimento, o resultado que a segurança do trabalho está gerando para eles e identificar essa lacuna que não é custo, é valor à vida. Show de bola. Legal, olha aí, isso vindo do Thales, que é um cara especialista aí no compliance, que trabalha numa empresa que é a JBS, que a gente sabe que tem vários riscos, que eu acho que isso deve ser um desafio muito grande. Então, Thales, eu gostaria de agradecer a sua presença. E o que você falou aqui do cara ir realmente no local, você realmente ter uma metodologia, você realmente avaliar sobre o que aquilo ali que a gente está falando é de vidas, são de pessoas. Então, é o que a gente sempre está falando aqui, e é de uma forma descontraída, como você fala, você é um cara super técnico, a gente aqui também é técnico, você tem uma vasta experiência, e eu agradeço muito pelo que você fez aqui hoje, que foi trazer toda essa parte técnica aqui de um jeito simples de todos entenderem, porque o nosso público aqui também não é só técnico, o nosso público aqui também são empresários, então muitas vezes o empresário ele também tem aquela dificuldade de definir qual a melhor empresa para gerenciar o SST da empresa dele, fazer esse compliance, e quando vem com pessoas como você aqui, validam muito esse comportamento, esse tratamento e essa fidelização da gente ter uma cultura realmente que funcione dentro da empresa. Então muito obrigado. E foi um prazer conhecer você. Tá? Espero que não seja a única vez que você venha, né? Então, venha mais vezes aqui. A próxima vez eu vou vir com mais convidados aí, né? Tem pessoas que tá aí. Show.
nos aguardando para poder vir para a mesa com a gente. Queria agradecer também, muito obrigado, Thales, seja sempre bem-vindo. E vamos fazer outros podcasts, né, Hamilton? Isso, com E certeza. muito válido trazer essas informações ao público, né? A nossa parte é trazer informação. E porque hoje falta, né, Falta. na sociedade trazer informações que seja válida. E como se fazer o tipo de processo, como fazer o processo acontecer. Acho que isso daí é de suma importância, de forma operacional, tática e avançada, o negócio se concretiza. Isso Tá? aí. E Da minha- segurança de trabalho você sempre está aprendendo, né? E aí é Exato. por isso que eu gosto da gente conhecer pessoas que sabem mais que a gente. Tem que estar aprendendo aqui. Então é Pode- isso. Pessoal, gostaria de agradecer a todos pela presença, para quem ficou até aqui. O nosso muito obrigado. E nós vamos deixar os contatos aí do Thales na descrição do vídeo. E até o próximo episódio. Tá? Valeu, muito obrigado.